Até a semana passada, nós estávamos discutindo a sequência das escolas literárias e estávamos analisando o romantismo. No romantismo, nós ficamos 4 aulas. Olha só, é aula pra caramba, hein? Essa é a 5ª aula de romantismo. Nós vamos ficar a 5ª, a 6ª e a 7ª. Vixe, professor, isso tudo? Isso tudo porque romantismo tem que ter uma atenção especial. Não tem como ser diferente. Não tem como ser de outra maneira. Nós precisamos dar uma atenção redobrada para ele. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou discutir com vocês hoje o restante do romantismo da 3ª geração. A semana que vem nós vamos partir para a prosa. E aí, nas 2 últimas aulas desse semestre, nós vamos fechar a prosa. Quando voltarmos das nossas férias, nós já vamos voltar com realismo, naturalismo, parnasianismo. E como nós ganhamos 2 meses a mais, pelo menos, até o Enem, vai dar para fazer tudo com muita tranquilidade. Se Deus quiser, vai dar para fazer tudo de boa, tranquilão, tranquilão. O importante agora é que vocês entendam o conteúdo e entendam com qualidade. Entendam o conteúdo com consciência. Consciência crítica. E hoje nós vamos discutir um tema muito massa, muito legal, muito importante, ainda mais depois de uma discussão tão ampla em torno de um tema onde a frase refrão é vidas negras importam, que vocês vêm ouvindo muito ultimamente. Vidas negras importam. Nunca foi tão importante discutir esse movimento literário como agora. Se vidas negras importam, eu preciso entender o que são essas vidas negras, o que elas representam, de onde vem essa noção de escravidão no nosso país, por que a escravidão demorou tanto para ser extirpada da nossa realidade e o que nós podemos fazer diante desse tema para usá-lo como ferramenta principalmente para as aulas de redação, viu? Professor, você acha que é possível o Enem cobrar alguma coisa em torno desse tema, vidas negras importam? Você acha que realmente eles vão cair matando num tema desse? Cara, acho que não. Acho que não, porque a postura que nós temos hoje do governo, e eu quero que vocês entendam que a nossa discussão aqui não é política, viu? É apenas temática, mas a postura que nós temos hoje por parte do governo não é uma postura de engajamento ideológico ou de discussão suprapartidária com relação a temáticas, principalmente ligadas às minorias, vocês sabem muito bem disso. Mas o problema é que vocês não vão fazer só Enem, né, galera? Então a gente não pode ficar bitolado imaginando somente o Enem como vestibular. Vocês também farão outros vestibulares. Vocês também farão Unesp, vocês farão USP, vocês farão UFT, a UFT super engajada em temáticas ligadas a isso. Então, assim, eu quero que vocês entendam que é um tema recorrente demais. É um tema que vocês vão explorar bastante mesmo nos vestibulares. Então, não tem para onde escapulir, não. Vocês precisam, sim, desse tema e nós vamos, sim, discuti-lo com muito cuidado. O que é o condoreirismo? Está sentadinho junto à sua escrivaninha ou junto a uma mesa, está com o caderninho posicionado, então vamos anotar. Você já anotou primeira geração, um montão de coisa, segunda geração, um montão de coisa, e agora você vai colocar o título. Condoreirismo, que é a 3ª geração romântica. A 3ª geração romântica, ela também é conhecida, ela pode ser chamada de geração hugoana. Alguns falam hugoriana, mas na verdade seria hugoana. O que seria essa geração hugoana? Hugoana vem de Victor Hugo. Victor Hugo, senhores, todo mundo aqui deve conhecer. Nós estamos falando de um sujeito extraordinário, espetacular, de um cara excepcional. Nós estamos falando de um dos grandes ícones da literatura do mundo. Um cara que pensava claramente no princípio de igualdade e justiça. É o autor dos 3 Mosqueteiros, gente. Então, nós estamos falando de autores assim extraordinários, né? De autores espetaculares. Autores que querem o princípio de justiça, autores que querem a ideia de igualdade, autores que querem que as pessoas reflitam o sentido do outro como sujeito. E Victor Hugo,
como alguns chamam, né? Seria mais o sotaquezinho, esse Victor Hugo, por ser um indivíduo europeu, um francês que pensa e critica a realidade, é natural que ele tenha como pano de fundo os pensamentos ligados ou as memórias ligadas ao liberté, égalité, fraternité, que são todos símbolos de uma ideia maior que a do próprio sujeito. São todos símbolos de um princípio de igualdade entre todos. Meninos, para você se situar, para você se organizar, eu queria que você anotasse o seguinte, ó. Lembra que quando eu falei da primeira geração romântica, eu disse para vocês que a primeira geração estava muito próximo de 1822. Lembra disso? Por que ela era tão nacionalista? Porque ela estava muito próxima daqueles ideais vinculados à independência do Brasil. Por isso tanto nacionalismo, por isso tanto patriotismo, por isso tanta idealização da natureza, por isso tanta exaltação dos valores do nosso país, por isso indianismo como figura do herói, etc, etc. O condoreirismo, ou geração hugoana, está mais no final do século. O romantismo termina didaticamente, ele acaba didaticamente, por volta de 1881, quando começa o realismo do Machado, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é isso? Então, partindo desse princípio, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tendo isso como referência, nós temos que pensar que a terceira geração, a geração condoreira, ela estaria então muito vinculada a esse modelo de pensamento que está mais próximo da ideia de república, que está mais próximo desse pensamento de abolição da escravatura. Então, quando que Castro Alves produz? Castro Alves produz na década de 70, 60 para 70. Então, assim, ele está longe de 1888, mas ele está muito mais longe de 1822. Caiu a ficha? Então, anota da seguinte maneira no seu caderninho, assim, ó. A terceira geração romântica representa o pensamento da segunda metade do século XIX. A terceira geração representa o pensamento da segunda metade do século XIX. Portanto, mais próximo do princípio de república e de abolição. Mais próximo do princípio de república e de abolição. Mais próximo do princípio de república e de abolição. Ponto. Só isso. Por enquanto. Por quê? Porque agora eu vou te mostrar qual é a lógica do pensamento da terceira geração. Como que você vai analisá-la? De que forma você vai pontuá-la? Você está vendo esse rapazotezinho aqui? Esse rapazinho aqui em questão, vocês devem conhecê-lo muito bem, se chama Castro Alves. E eu vou te explicar por que o Castro Alves é tão importante. Por que o Castro Alves é aquele sujeito que a gente tem que analisar e que a gente tem que respeitar bastante. Meninos, Castro Alves, ele é um daqueles autores que conseguem, em pouco tempo, produzir um efeito de catarse muito grande nas pessoas. Deixa eu me fazer entender por meio de uma historinha bem rapidinho para vocês. Quando se pensa na segunda metade do século XIX, a única forma de divertimento, ou a principal forma de divertimento que normalmente as pessoas tinham, normalmente as pessoas experimentavam, era o teatro. O teatro era a principal máquina de liberdade da sociedade. Era por meio do teatro que todo mundo experimentava a diversão, uma diversão mais representativa, de maior valor e intensidade. O teatro. Sempre o teatro. Só que aí, galera, vocês têm que se lembrar que no teatro não se tinha somente peças teatrais. Como não havia música, rádio, né? Como não havia TV, não havia internet, não havia nada disso, era folhetinhos impressos uma vez por semana, isso até metade do século, depois começam a ter os diários, né? O jornal, o diário. Mas a diversão noturna, ou eram as tavernas, mas isso era ambiente de solteiros, isso era ambiente de, entre aspas, vagabundos,
ou eram os teatros. Então é muito importante a gente pensar no teatro como representatividade, pensar no teatro como símbolo, como imagem. E nos dias que não tinham espetáculos de peças, era super comum você ter sarau ou recital. Hoje, sarau do poeta Castro Alves. As pessoas pagavam um valor para, durante 1h30, 1h40, ouvir um poeta recitando. Ouvir um poeta, olha que legal, cara. Ouvir o poeta falando, cantando seus poemas. Nossa, professor, deveria ser muito paia. Não era, cara. Não era mesmo. As pessoas adoravam isso, adoravam essa ideia de poder expor o que sentia, o que pensava, o que achava, por meio de todos esses valores. Era muito comum as pessoas pagarem para assistir o sarau, para assistir a apresentação no teatro. E aí, quando Castro Alves ia apresentar, e essa é a parte que eu preciso que você preste muita atenção, vamos imaginar aqui 1870, 1868, né? Porque ele vai morrer logo no início da década de 70, então vamos pensar em 70, em 68 por ali. Quando ele subiu no palco e começava a recitar, o Castro tinha uma coisa que o Álvares não tinha, ele tinha uma coisa que o Gonçalves Dias não tinha, ele tinha uma coisa, galera, que nenhum dos autores até então tinha. Ele tinha capacidade cênica de dramatização poética. Era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Ele dramatizava os poemas. Então, quando ele começou a adotar a temática da abolição da escravatura ou da defesa do negro, e começou a escrever mostrando como era a vida do negro, começou a escrever expondo a dor, a angústia, a tristeza da existência desse indivíduo. Quando ele começou a mostrar isso, mostrando as mulheres cujas tetas pretas davam sangue para os seus filhos mamar, quando ele começou a mostrar essas imagens no teatro, e isso se jogando no chão, batendo no peito, chorando, rasgando a roupa, a encenação dele, a dramatização poética dele era tão absoluta, era tão extraordinária, que era comum, mas eu estou dizendo muito comum, mulheres chorarem. Era muito comum mulheres saírem soluçando do espetáculo por imaginarem como os negros eram tratados e viviam. Aí você fala assim, poxa, professor, mas elas não viam isso no seu cotidiano? Viam. Mas você já viu hoje, quando a gente fala sobre os números da nossa epidemia? São só números. Parece que ninguém se comove. Aquilo era algo cotidiano, era algo comum. Era preciso que alguém de fora lembrasse quem essas pessoas eram, a dor que essas pessoas experimentaram, a angústia vivida por elas, para que, de alguma forma, todos tentassem entender o que aquilo significava. E ninguém melhor que o poeta, dono dos seus textos, dramatizando aquelas experiências para fazer com que as pessoas experimentassem todo aquele sentimento em sua totalidade. Aí você diz assim, professor, então, as pessoas que assistiam o sarau dele saíam de lá loucas para abolir a escravidão, certo? Você tá doido? Lógico que tá errado. Infelizmente, não. Ninguém saía dali querendo acabar com a escravatura. Gente, a escravidão era um privilégio para quem tinha um escravo. Ninguém abria mão do sujeito, do escravinho doméstico, que acompanhava o adolescente até a escola, levando os materiais na mão, e que sentava na porta da escola e ficava esperando o adolescente sair da escola para ele poder pegar os materiais e voltar para casa acompanhando ele. Ninguém abria mão de ter do lado da cama o seu criado mudo. Isso mesmo, criado mudo não é esse móvelzinho. Esse móvel só tem esse nome, porque era muito comum que um negro ficasse do lado, com uma jarra d'água e um copo, em uma prateleirinha, para servir o seu senhor enquanto o senhor lia junto à cama ou tirava um cochilo. Era um criado
calado. Por isso, um criado mudo. Infelizmente, as pessoas não queriam perder os seus privilégios com a escravidão. Quem que queria abrir mão do escravo? Um dos presentes mais valiosos no casamento era dar um escravo para o casal de noivos, para que os noivos já começassem tendo o escravo para os afazeres domésticos. O Castro Alves sabia que era difícil acabar com esse câncer, com esse tumor que era a escravidão. Era muito complicado. Mas ele também sabia, e sabia muito bem, que era possível sim, era provável sim, que ele conseguisse sensibilizar as pessoas a ponto de elas, experimentando a dor do outro, enxergarem o outro. Porque o problema da escravidão no Brasil é que o negro não era enxergado, o negro não era visto, ele não era alguém, ele não era nada, ele não era ninguém. Por isso, quando ele dramatizava e as mulheres saíam chorando do teatro e os homens saíam sensibilizados por alguma situação, ele acreditava que realmente conseguiu acertar. Ele conseguiu atingir na veia o que ele precisava. Porque o que ele precisava era fazer as pessoas entenderem o outro que havia na pele do preto. Era entender o outro que havia na pele desse sujeito. E se essa mulher não abolisse a escravidão do seu criado, e provavelmente não iria, mas ela iria chegar em casa e provavelmente iria tratá-lo diferente. Nossa, professor, finalmente ela vai humanizá-lo, né? Não, não força a barra, não. Humanizá-lo ao extremo também não. Porque a ideia do Senhor é sempre de supremacia. Mas ela iria, de alguma forma mesmo que pequena, gerar vida para ele. Gerar vida como, professor? Ela iria, mesmo que de forma pequena, deixar de sacrificá-lo como todos os dias era. Por exemplo, poderia dar um tempo maior para que a sua criada ficasse com a sua criança, ou permitir que a criança ficasse ao lado dela enquanto ela estava trabalhando. Ou sensibilizada, ela podia, diante de um erro da criada de quebrar alguma coisa, o que normalmente ela fazia, ela colocá-la no tronco e dar algumas chibatadas, naquele dia, olhando bem para a cara dela, ela poderia, não, hoje eu não vou te bater, eu não vou te dar chibatadas. Você entendeu que as mudanças, por incrível que pareça, elas eram muito pequenas, mas para quem era um negro que sofria violência todos os dias, elas já eram gigantescas. Já eram mudanças substanciais, porque permitiam que o negro, de alguma forma, se situasse enquanto sujeito, se caracterizasse enquanto indivíduo. Então, o que Castro Alves faz é tentar mudar o comportamento. Óbvio que ele defende a abolição, mas é óbvio que ninguém vai abolir o seu escravo porque ouviu Castro Alves. Mas Castro Alves sabia que se ele conseguisse comover as pessoas, sensibilizar as pessoas, ele faria com que as pessoas experimentassem um pouco mais de humanização da figura do outro. Enxergasse que a pele não é um elemento definitivo, não é um elemento caracterizador do outro enquanto sujeito, de tal forma que o tornaria inferior. Não, pelo contrário, a pele não faria isso. A pele apenas permitiria que o outro fosse diferente, mas diferente pela cor, não diferente por qualquer outro valor. Então, é muito interessante, é muito louco você pensar nisso. É isso mesmo, Thalitinha. Thalitinha perguntou aqui, professor, é um tipo de catarse, né? Exatamente. O sentido do teatro é a catarse. O sentido do teatro é provocar sensações. É tentar fazer com que o outro se veja no eu, ou que o eu se veja no outro, entenderam? Então, seria esse o princípio. Por meio do teatro, eu possibilito as emoções, as sensações, e como elas podem se caracterizar. Então, ele acreditava que seus poemas, suas peças, elas iriam sensibilizar as pessoas. E mesmo que elas não mudassem no primeiro momento, dentro de algum tempo, essa sensibilização iria gradativamente aumentando no coração das pessoas. Castro morreu antes de ver a abolição realizada. Ele morre em 1871, vitimado pela tuberculose. Então, assim, ele morreu muito precoce mesmo. Ele morreu muito jovem, muito menino. Lembrando que ele nasce em 1847. Então, assim, ele morreu com 57, 67, 77. Ele morre com 24 anos, 25 anos por ali, né?
24 aninhos. Ele morre muito moço, muito jovem. Se ele tivesse vivido mais, com certeza, ele teria festejado muito a abolição da escravatura e a proclamação da República, porque ele era republicanista e ele era defensor indiscutível dos valores ligados ao pensamento, à consciência, à essência da natureza da abolição da escravatura. Nós estamos falando de um cara que fez direito em 2, 3 faculdades, mas não terminou em nenhuma delas. Era apaixonado por uma mulher chamada Eugênia Câmara, mas sempre teve um relacionamento muito conturbado com ela. Morreu por conta da tuberculose, mas assim, eu preciso agregar um valor aqui. Poucos anos antes da sua morte, ele, logo que havia terminado com a Eugênia, que os dois tinham terminado definitivamente, ele acabou em um passeio no interior de São Paulo, na casa de um amigo, saindo para poder caçar. Ele adorava caçar. E uma tragédia. Ele acabou dando um tiro no pé. Nossa, professor, como é que um cara dá o tiro do pé? Pois é, esse aqui é o problema. Acredita-se que ele estava embriagado ou talvez até drogado, já que ele fazia muito uso de ópio e outros entorpecentes. Mas a literatura oficial garante para nós que ele estava com a arma carregada e com o cão puxado, né, o gatilhinho ali atrás, e ele foi pular um rego d'água, e quando ele pulou esse negócio, que ele bateu os pés, o dedo apertou o gatilho e pá, acertou a altura do tornozelo dele. Ele teve o pé amputado, pouco depois um pouquinho acima do pé, e assim, ele entrou em uma depressão muito profunda. Quando ele saiu da depressão, a tuberculose bateu forte demais, e aí ele voltou para a casa dos pais e foi na casa dos pais, que uma determinada noite, a mãe se despede dele, né, na hora de dormir. Ele estava junto à janela, olhando o horizonte, olhando o céu, e a mãe dá um beijo nele, se despede dele e vai deitar. E no dia seguinte, quando a mãe vai no quarto dele, ele estava junto à janela do mesmo jeito. E a mãe diz, meu filho, você está aí de novo? E quando ela toca no corpo dele, percebe que ele estava frio, ele estava morto. Ele morreu ali mesmo, junto à janela, contemplando o céu. Então, assim, muito novinho, 24 aninhos, deixando uma literatura muito forte para nós, que eu quero demais discutir com vocês a partir de agora, para que vocês entendam quem foi Castro Alves e por que Castro Alves foi o primeiro grande símbolo brasileiro de defesa da abolição da escravatura. Vamos lá? Eu vou te dar primeiro um poema para que você sinta o que eu estou dizendo. Professor, todos os poemas do Castro Alves são poemas que defendem o negro, certo? Não, errado, é óbvio que está errado. A temática do negro é uma das temáticas. Além da temática do negro, ele trabalha com a temática feminina, idealização da mulher ou sensualização da mulher. Ele trabalha com a temática nacionalista, lembra que ele é o republicanista, então ele sempre vai valorizar a pátria por uma perspectiva mais vinculada aos ideais de república e não de monarquia. Então, quer dizer, tem vários elementos que ele vai construir além da figura do negro. A temática do negro é uma das variadas temáticas. Aí eu queria que você anotasse o seguinte: com relação à mulher, como que ele trata a mulher, como que ele discute a mulher, como que ele analisa a figura da mulher? De que forma que se descreve a figura feminina? Vamos lá? Deixa eu tentar te mostrar de que forma. A primeira geração apenas idealizava a mulher. Só idealizava. Pronto, acabou. A segunda geração, ela platonizava a mulher. Lembra? Ou ironizava, ridicularizava, expunha em excesso. Ou uma coisa ou outra, mas sempre nesses extremos. A terceira geração, que é a geração do Castro Alves, ela vai tentar tratar a mulher de maneira mais carnalizada e sensual. Para tudo e presta atenção. Como que a terceira geração trata a mulher em sua poesia? A terceira geração continua exaltando a mulher. Só que a mulher não é platônica, como na segunda geração. Ele exalta a mulher, mas ele trata a mulher de forma real, concreta. A mulher será representada de forma concreta. Como assim, professor? Ele não perde tempo falando sobre a mulher dos sonhos, a não ser que a mulher dos sonhos seja uma mulher que ele já teve, que ele tem ou que ele possa ter. Você entendeu? A terceira geração
como ela é a última delas, é a que está mais próximo da ideia de república, está mais madura historicamente, ela não perde tempo com aquelas, entre aspas, bobagens da primeira e segunda geração. A descrição feminina só vai acontecer se essa mulher existiu, puder existir, ou qualquer coisa do tipo, ou exista. Ele não vai abrir mão da representação. Ó, minha cadeirinha aqui querendo me levar para o chão, ó. Que doideira, hein? Ele não vai abrir mão de jeito nenhum da referência de uma mulher concreta. É os 5 anos na quarentena, isso aí, hein? Tô vendo, isso aqui tá ficando tudo zoom, né? Oh, meu Deus do céu. A Fernandinha perguntou o seguinte: eu já vi algumas pessoas falando sobre ela ser tratada como objeto de desejo. Isso é verdade? Sim. Desejar a mulher é algo inerente ao fato de ser ela real, concreta ou imaginária, entendeu? Desejar a mulher é algo que a primeira geração tem, a segunda geração tem, a terceira geração tem. Então, onde é que está a diferença? A diferença está no fato de que na primeira geração eu desejo a mulher, mas eu somente desejo a mulher. Eu não descrevo se essa mulher existe, se ela não existe. Eu exalto. Ponto. A segunda geração, eu desejo a mulher, eu exalto a mulher, mas eu sei que ela só existe nos meus sonhos. Ela só existe na minha cabecinha, entendeu? Na terceira geração, eu não vou perder tempo falando de uma mulher que não existe. Ou eu vou exaltar uma mulher que existiu, que existe ou que possa existir. Possa existir no sentido de que eu possa tê-la, mas ela é real. Ela nunca será uma mulher apenas imaginária. Entenderam? Por isso que tem essa diferençazinha do que me perguntaram aqui. Ó. Na segunda geração, a mulher imaginária poderia ter uma característica de santa ou pecadora? Exatamente. Mas na segunda geração, santa ou pecadora, ela só existe no mundo das ideias. Na terceira geração, santa ou pecadora, ela é concreta, ela é real. Ele não perde tempo falando do que não existe. Ele só fala daquilo que é e não daquilo que pode ser pelo imaginário. Beleza? Tá claro isso? Ficou bem entendido? Então, olha isso aqui, ó. Olha o poeminha. A primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Viu o tamanho da diferença da primeira, segunda para a terceira geração? Olha o que ele diz, gente. A primeira vez que eu fitei Teresa, fitar é ver, tá? Então, quer dizer, a primeira vez que eu vi Teresa. Teresa existe, viu? A primeira vez que eu vi Teresa, eu dancei com ela, eu valsei com ela. Eu lhe disse adeus e ela, com o rostinho corado, disse adeus. Ela é real, ela não é só imaginária. A mulher ganha carnalização, concretude. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, ou seja, um quarto. E da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Tchananas, viu aí? Para quem duvidava da capacidade do autor, a ideia do que é concreto ou não está aí claramente para você. Sim, ele vai partir do que é concreto, do que existe, do que existe. Ele não perde tempo com o que é imaginário. Nós acabamos de ver isso claramente. Ele é que está saindo desse cômodo, você percebeu? Ele é que está saindo desse lugar. Ele é que está saindo desse quarto, dessa alcova em que ela estava. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Os dois se beijaram, ele está saindo do quarto em que ela estava. Passaram-se séculos, passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus, e partindo eu disse, voltarei, descansa. E ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Ele teve que ir embora, mas ele disse, só fica tranquilo que um dia eu vou voltar. Qual é a chance desse sem vergonha voltar? Pois é, ela também pensou isso. Qual é a chance desse sem vergonha voltar? Há uma chance pequena dele voltar. Se há uma chance pequena dele voltar, poxa, eu não vou perder tempo com ele, não. Aí olha o que ele continua dizendo. Quando voltei, ele voltou mesmo, gente. Deu merda, quer ver? Era o palácio em festa.
E a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Ele voltou, só que ela não acreditou que ele iria voltar, por isso que ela está com outro homem. E ele, então, não tem outra coisa a dizer a não ser adeus. Ele, então, vai embora e deixa essa mulher. Ele não vai continuar com essa mulher mais. Cuidado, porque Manuel Bandeira tem um poema também chamado Adeus Teresa. E os autores dos vestibulares podem fazer essa diferença. Aqui a Teresa é material, real, concreta. Ele a exalta, mas é possível tê-la e ele a teve. É uma desilusão amorosa. Lá em Um Adeus de Teresa, do Manuel Bandeira, ele cria uma imagem cubista de Teresa. Ele cria uma imagem muito estranha dela, de bricolagem, de justaposição de imagens, exatamente para sugerir uma retomada que nós chamamos de uma intertextualidade com o texto de origem, em forma de paródia, visando subverter o texto original. Viu como a poesia dele é massa? Viu como ela é boa? Viu como ela é legal? Eu iria discutir com vocês vários textos, vários mesmo, incluindo poemas lírico-amorosos. Mas eu já fiz um, então não precisa fazer mais, né? Vamos pegar só um de casa para a gente poder fazer legal. Cuidado, porque os vestibulares adoram comparar pinturas com literatura, pinturas com texto. E o Debré, que é um dos grandes pintores que representaram os costumes da sociedade brasileira daquele século, faz isso com muita categoria, viu? Faz isso com muita qualidade. Olha aqui a senhora, olha aqui sua mucamazinha do lado, as crianças negras. Olha aqui, ó, a figura desse sujeito, acompanha meu cursor. Esse daqui seria um típico criado mudo. Ops, volta aqui. Um típico criado mudo. Queria servir a senhora. A mãe está com seus afazeres, a filha está, ou filho, né? Porque os meninos também usavam esse vestidinho à época, até os 7, 8 anos, normalmente, quando ficavam em casa. Está fazendo a lição de casa, lendo alguma coisa. Tem uma do lado ajudando a senhora ou o menino, o outro para servir e a outra aos pés da senhora. Toda a cena é muito ilustrativa, porque mostra bem a ideia de submissão à figura da família, à figura dessa mulher. Meninos, eu já vou logo para um poema que vai provocá-los. Eu já vou logo para um poema que vai chamar a atenção de vocês. Eu vou ler rapidinho esse texto, porque eu quero, na verdade, ler 2 textos. A Canção do Africano. Lá, na úmida senzala, sentado na esteira sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar correm-lhe em prantos saudades do seu torrão. Torrão seria sua terra, viu? De lugar onde ele veio. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. Óbvio que os olhos estão cravados, porque ela sabe que o destino da criança é o mesmo dela, né? Servir, não ter vida. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez, para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Observem, senhores, a questão da exaltação da natureza. Apesar de ele valorizar sua terra, ele diz que a nossa terra ainda é mais bonita. Mas por quê? Porque o poeta é um brasileiro, né? O sol lá faz tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde o Papa ceia. São figuras típicas da cultura africana, né? E aí o poema continua, e lá no final ele diz assim: o escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. São todos poemas que vão bater forte no campo da emotividade. Esse poema eu vou começar aqui com vocês, mas eu quero que vocês terminem em casa. Leiam ele, pelo amor de Deus, vocês vão precisar dele muito para vestibulares. Chama-se... Qual o nome desse poeminha, senhores? Navio Negreiro, onde ele descreve como era a viagem dos negros para o Brasil. Esse é indiscutivelmente o poema que mais sensibiliza o leitor, porque é o poema que mais provoca sensações. Ouçam. Era um sonho dantesco tombadilho,
Tombadilha é o local em que eles ficavam, né, na parte de baixo do navio. Que das luzernas a vermelho brilha em sangue a se banhar. Quando se ilumina, fica vermelho o ambiente. Por quê? Porque o brilho do sangue deles representa esse lugar. Tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Estão dançando porque quando o chicote estala no lombo, você arqueja, né? Legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Olha que triste, gente. Que triste. E lá embaixo ele diz, se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Leiam o poema todo ou ouçam a música de Caetano Veloso, chamado Navio Negreiro. Qualquer um dos dois, você vai entender muito bem o que significa, viu? E eu tenho certeza que você vai adorar. Meninos, muito obrigado pela companhia. Beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Próxima aula, prosa, viu? Juízo. Tchau, meninos. Tchau, até semana que vem. Obrigado demais.